Amigos do Landesvaldo Blog, portal Contra a Prosa. Hoje é 27 de abril de 2020 e o tema hoje é os extremistas e a disseminação do ódio. Logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, houve uma grande união para a reconstrução do mundo. Comportamentos foram revistos, teorias foram revistas e o mundo respirou paz por algum tempo. Acho que será difícil uma terceira guerra mundial por motivos semelhantes ou próximos daqueles que motivaram as anteriores. Mas, se houver, a internet contribuirá para jogar mais lenha na fogueira. Vivemos, pois, uma guerra de ideologias extremas ou falsas ideologias que se impõem como verdades. E para desespero nosso, os extremos juntos formam uma maioria sólida no Brasil. Um perigo que requer ações imediatas. O problema está na missão impossível de tentar convencer pessoas. Ninguém faz isso e não é aconselhável. As pessoas são produto de sua cultura e o conjunto de tudo que fazemos é que determina a sociedade que teremos. Ninguém convence ninguém porque todos têm suas convicções. Lula não tem seguidores porque ele os manipulou, mas porque é produto de uma cultura e conseguiu captar o momento. Bolsonaro é apenas o instrumento de uma facção social que está lá para fazer o que aquele grupo acredita que é certo. É apenas luta pelo poder. Como diz Carl Sagan, não é possível convencer um crente de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. Também podemos juntar a isso o pensamento do escritor português José Saramago. Segundo ele, aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonização do outro. Ainda nessa linha, podemos colocar aqui o que disse Thomas Paine: discutir com um homem que renunciou à sua razão é como medicar um cadáver. Portanto, precisamos parar de nos apaixonar por pessoas, facções ou partidos. Precisamos ser adeptos de princípios, não deixar roubar, não governar em causa própria, seguir sempre o que manda a Constituição. Simples assim. É inútil ficar nesta discussão interminável de esquerda ou direita. Vamos lutar pelos princípios. Só sairemos deste caos assim. Só perceberemos estes equívocos quando o processo cultural permitir. Os transformadores ou iniciadores das ações de um novo tempo precisam encontrar uma brecha no tempo para iniciar o processo de transformação. Estará logo ali, no fim da pandemia. E precisamos começar pelos que têm educação, porque não vamos a lugar algum com a ignorância. Se com os educados já é tarefa hercúlea, imaginem com os que lutam apenas para adquirir o pão nosso de cada dia, sem tempo para educar e educar-se. Enquanto isso,
O ódio continua a disseminar seu veneno pelo terreno fértil das redes sociais. Dia deste, o portal Contraprosa publicou um vídeo sobre a quarentena em Cícero Dantas. Mostrava que uma quantidade considerável de pessoas não seguia as normas. Para colocar chamada nas redes sociais, usamos uma foto de 2019 da igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho, símbolo maior do município. Antes mesmo de assistir ao vídeo, vários internautas criticavam dizendo que a foto era antiga. Um chegou a dizer que ela tinha 40 anos. Poucos assistiram e fizeram críticas aceitáveis. A internauta Lloyd Matos ficou irritadíssima quando percebeu que as pessoas não tinham acessado o conteúdo e não se conformava ante aquilo tudo. Esta é a diferença dos seres transformadores. Não se conformar diante de uma realidade injusta. Mas são poucos os transformadores quando as ações injustas lhes beneficiam ou são produto do seu campo ideológico. É preciso ter a capacidade de entender o todo para não ser engolido pela parte. Aqui convoco Machado de Assis e o seu conto Ideias de Canário. O canário estava preso numa sala de Belchior. Seu dono descobriu que o canário falava e perguntou a ele o que era o mundo. Uma loja de Belchior, respondeu o canário. Um dia, o dono levou o passarinho para o quintal e lá ele passou o dia inteiro. Ao final do dia, foi-lhe perguntado mais uma vez o que era o mundo. O canário disse que era um quintal ao fundo de uma loja de Belchior. Semanas depois, acidentalmente, foi deixada a porta da gaiola aberta e o canário voou para bem distante. O homem ficou triste por perder seu pássaro amigo. Tempos depois, andando por lugares a ermo, o homem viu um canário parecido com o seu. Era mesmo ele, no alto de uma imensa árvore. O homem então perguntou o que era o mundo, e o canário disse que era uma imensidão de montanhas, vales, mares, rios, cidades, para que os livres pudessem usufruir. Paradoxalmente, hoje, temos um mundo dentro de casa para praticarmos a liberdade, mas adotamos as amarras das mesquinharias ideológicas. Mesmo com o avanço tecnológico, temos dificuldade de nos comunicar como membros de uma civilização. Procuramos bandeiras para nos proteger e verdadeiros canalhas se escondem atrás da bandeira, por exemplo, do nacionalismo, do socialismo, do banditismo ou do simples uso de uma arma ou da ostentação de um carro importado. Costumo dizer aos meus alunos que o nacionalismo daqueles que vão ao estádio de futebol com a bandeira do Brasil sobre seus ombros é mais puro que o de grupos que usam o símbolo nacional para vender uma ideia genocida ou para defender interesses políticos. Um dia fiquei atônito no debate. Estavam lá homens e mulheres que queriam transformar o Brasil, mas não cantaram o hino nacional brasileiro, mas o hino da Quarta Internacional. Fico ainda atônito quando vejo jovens universitários desfilarem com orgulho a camiseta de Che Guevara,
Fidel Castro, mas nunca sabem sobre Irmã Dulce ou Bárbara de Alencar. Hoje, assistem em quarentena a imagem do presidente da República, que ainda não se comoveu com tantas mortes. Não ouvi um lamento sequer sobre mais de 50 mil infectados, mas até hoje se irrita porque ele ainda não sabe quem foi o mandante da facada que o elegeu. Enquanto isso, os extremos se impõem. Com a saída do cargo do ex-ministro Sérgio Moro, a internet virou praça de guerra. Como o juiz da Lava Jato foi implacável com os dois extremos, virou saco de pancada de lulistas e bolsonaristas. Sérgio Moro chegou a publicar no seu Twitter: verdade acima de tudo, fazer a coisa certa acima de todos. Nem o ex-presidente Lula facilitou, mesmo sabendo que o juiz será fundamental para o impeachment de Bolsonaro. Como sempre, criou uma teoria absurda ao afirmar que Bolsonaro é uma cria de Moro. Portanto, mensalão e petrolão foram coisas da cabeça de Moro, em associação criminosa e bandida com a Rede Globo. Deixou bem claro que os dois são bandidos. Foi só Lula espalhar suas ideias, logo elas já estavam em todo o país. E o que não se entende é que os difusores ou multiplicadores não são inocentes úteis. Muitos têm diploma, talento e conhecimento de sobra. Exemplo é este texto publicado por um professor da cidade de Fátima. O cara é poeta de mão cheia, um dos melhores que já li. Pai exemplar, marido idem, professor extraordinário. No texto, chama Bolsonaro e Sérgio Moro de ladrões. A afirmação está no título da obra. Ao longo do texto, imaginava que provaria o que dizia. As explicações sobre Bolsonaro ainda não são suficientes para chamá-lo de ladrão, mesmo com as suspeitas de envolvimento com milicianos. Patético foi ler os mesmos argumentos de Lula na acusação contra Moro. Vazamento de informações dos processos da Lava Jato como argumento para chamá-lo de ladrão. Dá para imaginar como ele deve chamar Lula, chefe mor de todos os esquemas de corrupção. Comentei várias vezes sobre o texto e não houve mudança de opinião, alegou o articulista, entre outras coisas, que o objetivo era mostrar que Moro não era herói. Nisso até concordamos, mas não estava isso no texto como ideia principal. Para não cansarmos muito o leitor, vamos para um outro texto. A deputada Joyce Hasselmann publicou nas suas redes sociais um texto da advogada Rosângela Moro, esposa do ex-ministro Sérgio Moro. Um texto bem elaborado e voltado para a continuidade da luta do marido, mesmo com os ataques nas redes sociais. Disse que o pedido de demissão era a única saída. Joyce mostrou-se aliada da causa. Foram mais de 30 mil likes e mais de 10 mil comentários. O que faziam os bolsonaristas? Como o texto não ofende ninguém e está bem concatenado, resolveram falar sobre frutas, verduras, exercícios físicos, remédios. Um ou outro, ao criticar, soltava palavrões impublicáveis contra Joyce, Moro
e Rosângela. Há também comentários elogiosos, mas deu para medir o nível. E não há muitos ali sem educação, não. Há diplomas de nível superior, com pós-graduação, mestrado, doutorado, muitas altas patentes, pessoas que circulam por Rio, Brasília e São Paulo em seus Mercedes, Range Rovers, BMWs e afins. O extremismo não escolhe classe social. Está mais próximo de um vírus que entorpece o nosso raciocínio e não nos permite ver. Passamos a enxergar o que queremos ver. Não importa se fora de ética ou de padrões morais aceitáveis. Isto não é novo. É fácil lembrar de uma frase hoje copiada pelos extremistas. Torne a mentira grande. Simplifique-a. Continue afirmando-a. E eventualmente todos acreditarão nela. Seu autor é o filósofo secreto dos extremistas, Adolf Hitler.